Olá, alunos! Hoje, então, nós vamos iniciar o quarto bimestre. Conforme eu havia falado com vocês anteriormente, nós vamos dar sequência aos assuntos de PG no setor A. Depois que a gente terminar o assunto de PG, a gente marca uma avaliação para fechar PG, como a gente fez em PA. Correto? Vamos lá, então? 55 sequências, progressão geométrica, exercícios, Enem, conhecimentos algébricos. Nesta aula, nós vamos dar sequência, então, à progressão geométrica. Em toda PG, a progressão geométrica, A1, A2, até chegar a N, até o final da progressão, temos as seguintes propriedades. A N é igual a N menos 1, vezes Q, portanto, a N sobre a N menos 1 é igual a Q. Com N maior ou igual a 2, uma PG de termos não nulos. A1, A2, A3 é uma PG, que equivale. O segundo termo ao quadrado corresponde ao primeiro vezes o terceiro. A1 é igual a 1 vezes Q elevado a 0, A2 é igual a 1 vezes Q elevado a 1, A3 é igual a 1 vezes Q elevado ao quadrado, e genericamente a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Número 1. Caiu na PUC do Rio de Janeiro. A Copa do Mundo, dividida em 5 fases, é disputada por 32 times. Em cada fase, só metade dos times se mantém na disputa pelo título final. Com o mesmo critério em vigor, uma competição com 64 times irá iniciar de quantas fases? A, 5, B, 6, C, 7, D, 8, E, 9. Eu vou dar um tempinho então para vocês tentarem resolver, depois nós vamos fazer juntos. Vamos resolver então o primeiro exercício. Aqui nós temos então que é uma Copa do Mundo, né? Onde um time enfrenta o outro. Então nós vamos começar com um total de 64 times. Aí esses 64 vão cair pela metade. Aí também vai cair pela metade. Até que nós cheguemos aos 2 finalistas. Então, para a gente saber quantas fases serão, é muito simples. 64, eu posso transformar ele na base 2. Então, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Quantas vezes o 2 apareceu? 6 vezes. 2 a sexta. 32. 1, 2, 3, 4, 5. 2 a quinta. Bom, se é 6, 5, aqui vai ser 2 a quarta, até que nós vamos chegar em 2 elevado a 1. Então, quantas fases são ao todo? Serão 6 fases. 2 a sexta, 2 a quinta, 2 a quarta, até chegar aos 2 últimos times que vão concorrer ao ganhador da Copa do Mundo. Número 2. Caiu na Universidade Federal de Goiás. A figura a seguir é uma representação do sistema solar. Então nós temos o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Centurião de asteroides, Júpiter, Saturno, Netuno, Plutão, Urano. Em 1766, o astrônomo alemão J.D. Tietz observou que as distâncias heliocêntricas dos planetas até então conhecidos e do Centurião de asteroides obedeciam com boa aproximação a um padrão conhecido hoje como lei de Titchev-Bode. Segundo esse padrão, a partir do planeta Vênus, e incluindo o Centurião de asteroides, subtraindo-se 0,4 das distâncias heliocêntricas em uma unidade astronômica, UA, obtém-se uma progressão geométrica com termo inicial 0,3 e razão 2. A distância da Terra ao Sol, por exemplo, é de aproximadamente 1A e, neste caso, 1 menos 0,4, que é igual a 0,3 vezes 2 elevado a 1 imaginário. Bom, pessoal, então isso aqui é a fórmula para calcular a distância de qualquer planeta em UA. Só que aqui você tem que considerar distância N menos 0,4, que é igual a 0,3 vezes 2, que é a base elevada a N menos 1. Porque isso aqui é uma PG, que também é uma exponencial. Então, determine a segunda lei de Titchev-Bode, a distância heliocêntrica em UA do planeta Júpiter.
Vamos resolver então o exercício 2. No exercício 2, a gente colocou então os corpos em ordem. Então, Vênus, Terra, Marte, Centurião e Júpiter. Usando a lei, nós vamos recalcular a distância astronômica até Júpiter, em unidades astronômicas. Então, nós temos no finalzinho do exercício, que ele colocou bem assim, ó. A distância da Terra ao Sol, por exemplo, é de aproximadamente 1 UA, e neste caso, 1 menos 0,4, que é igual a 0,3 vezes 2. Nós vamos então readequar essa fórmula da seguinte forma. Distância n menos 0,4 é igual a 0,3 vezes 2 elevado a n menos 1. Então nós temos aqui uma exponencial, que também é uma progressão geométrica, a gente pode dizer. Então o Júpiter ele corresponde a 5 em relação ao número de planetas. Então, D5 menos 0,4 é igual a 0,3 vezes 2 elevado a 5 menos 1. D5 menos 0,4 é igual a 0,3 vezes 2 a 4. D5 menos 0,4 é igual a 0,3. 2 a 4 é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. D5 menos 0,4 é igual a 16 vezes 0,3. 6 vezes 3, 18. 3 mais 1, 4. Quantas casas? 1. Então, 4,8. D5, então, vai ser 4,8 mais 0,4. D5 é igual a 5,2 UA. Então, a distância até Júpiter será 5,2 unidades astronômicas. É muito longe. Exercício 3. A área de uma planta que vive na superfície de uma certa represa poluída dobrou a cada semestre, até que a represa ficou totalmente coberta. Isso aconteceu em 12 anos. Quanto tempo levou para que a quarta parte desse lago estivesse coberta? Vamos resolver então o exercício 3. No exercício 3 nós temos uma superfície de um lago que é coberto por uma certa vegetação. E a cada semestre essa vegetação vai aumentando. Então ele quer saber quanto tempo vai levar para que a quarta parte desse lago seja coberta. Bom, a gente começa então com 12 anos. 12 anos nós temos então ela toda coberta. Em 12 anos, correto? Bom, metade do ano, em 6 meses, aqui nós vamos cair para 1 ano e meio. 1 ano e meio em matemática a gente representa 11,5. Mas aqui eu sei que será a metade. Aqui, a metade da metade será menos 6 meses. Então a resposta será 11 anos para que seja 1/4 da área coberta. Pessoal, não tem mistério. É pura lógica. 12 anos eu tenho a área toda coberta. A metade corresponde a 6 meses. 6 meses em matemática, eu vou representar 11 anos e meio. Metade da metade é 1/4. Então nós vamos novamente reduzir 6 meses, porque é semestralmente. Então quando tiver com 11 anos, nós teremos 1/4 da parte coberta. Terminamos então os exercícios da aula 55, vocês deverão ir ao plural e fazerem já as atividades propostas como tarefas mínimas e complementares. Nós vamos trabalhar esse bimestre conforme eu trabalhei no terceiro. No final do bimestre, essas atividades valerão uma nota para você para somar e dividir com as notas de prova. Nesse bimestre nós não vamos trabalhar com trabalhinhos, TTMs. Então vocês deverão então só fazerem as atividades propostas pelo material. Bons estudos!